Olá família, sou o corretor Vando Socrates para você uma excelente sexta-feira, que hoje seja a melhor sexta-feira da sua vida. E gente, estamos entrando aí para fazer essa live hoje, tá? Daqui a pouquinho nós estamos fazendo o Minuto do Corretor, porque aqui agora a gente quer trazer para você informação e principalmente quando se fala da compra do seu imóvel, e principalmente até mesmo você que deseja fazer a locação, alugar, você que deseja vender também. Então aqui o seu corretor Vando Socrates estamos para justamente te auxiliar na compra, na venda e na locação do seu imóvel. E gente, nós estamos fazendo essa live aqui porque eu quero falar sobre verdadeiramente o atendimento de um corretor. Gente, o atendimento de um corretor é a base fundamental para que você tenha uma aquisição de um imóvel saudável. Isso mesmo, essa é a palavra que eu quero dar para essa live falando sobre atendimento. Que você tenha convicção, primeiramente, no que você estará fazendo, que é a aquisição do seu imóvel. Tá? Porque muitas vezes a gente fica naquela euforia, naquela emoção. Eu digo porque eu, Wanderson Carlos, já passei por isso também. Então muitas vezes a gente fica naquela euforia de querer comprar logo, de querer ter, e de repente ainda não era aquele momento certo. Então tenha primeiramente entendimento do que você estará fazendo, tá? Porque é um bem para toda a sua vida. E depois disso você ter uma pessoa qualificada, tá? Porque nós que somos corretores, hoje estou sendo corretor a partir, já tem um ano, mais ou menos um ano e meio, eu estou agora como corretor de imóveis. E o que acontece? Eu passei por um período, né, de transição para comprar meu imóvel, e o que acontece? Tive minhas quedas, como uma pessoa que queria muito da euforia comprar o imóvel, cheguei a assinar contrato e tudo, chegou na hora, não era aquilo, então tive que fazer o distrato do contrato, foi assim, muito triste, né, porque você imagina, sonha e depois, não era realidade. Mas hoje, graças a Deus, consegui comprar o nosso apartamento, porque você precisa ter primeiramente convicção do que você estará fazendo, tá? Essa é a parte fundamental, ter a convicção. Tenho a convicção, já sei o que eu quero, tenho valor para investir, beleza. O que eu preciso agora? De um profissional. Isso aí, você precisa de um profissional que vai te auxiliar do início, do meio, até o fim da jornada da compra do seu imóvel. Porque o corretor, gente, ele é a pessoa mais indicada para te auxiliar na compra do seu imóvel. Por que a pessoa mais indicada, moço? Porque ele é o profissional, como eu, o profissional qualificado, a qual ele precisa ter verdadeiramente uma instrução, tanto a parte jurídica, parte técnica, parte de conhecimentos gerais do empreendimento, da localização, para que você compre, mais uma vez eu falo para você, com segurança, uma compra sadia. Essa é a palavra correta. Compre com uma compra sadia. Porque você vai ter a tranquilidade, eu comprei um imóvel maravilhoso, numa localização maravilhosa, a documentação está tudo perfeito, não estou tendo dor de cabeça, com estresse, com isso, com aquilo outro, porque o corretor ele foi o profissional que te trouxe até o benefício da compra do seu imóvel. Então, gente, é primordial você que é corretor, agora nós aqui corretores, tá? Sermos profissionais e passarmos com segurança todas as informações para o cliente, desde a compra, desde que o imóvel esteja na planta, no crescimento e até a entrega da chave. Gente, porque mais uma vez eu falo, eu como uma pessoa física, eu como cliente, procurei, fiz isso, aquilo, outro, e não tive certas orientações que eu precisava ter, e agora eu estou tendo umas certas dores de cabeça, mas estamos conseguindo consertar e colocar no lugar. Então é necessário que você, cliente, tenha um profissional que vai te auxiliar corretamente em todas as partes, e principalmente cliente, agora com você, que você leia todo o contrato, tá bom? Veja cada cláusula do contrato, entenda cada cláusula do contrato. Se tiver com dúvida, pergunte, tá? Fale, eu não entendi o que significa isso, o que significa esse tal de TBI, o que significa esse tal de IRGI, o que significa esse tal de ABITS. Pergunte todas as coisas para que você não venha se frustrar. Como nós falamos ontem, eu tive uma frustração muito grande atendendo uma cliente que entrou em contato conosco através de um portal que nós temos, nossos imóveis, tá? Anunciado, e ela entrou em contato, eu gostei desse imóvel e eu quero comprar esse imóvel.
Como corretor, adorei. Então vamos lá atender ela. Só que no momento da simulação que nós fizemos para essa cliente, o que aconteceu? Justamente o valor da sua renda não comportava com o valor do imóvel. Porém, no anúncio que nós colocamos, que veio da construtora, falando que o valor que você precisa ter é de X. Beleza, então o cliente veio justamente pelo valor X que estava anunciado. Só que para fazer e comprar verdadeiramente aquele imóvel, ela precisava do quê? Do valor Y. Então vamos lá, como eu coloquei ontem aqui numa simulação, o valor descrito era de apenas, a partir do caso, de R$3.000, porém ela precisava ter uma renda de 5.500. Então você vê que é uma diferença quase que o dobro do valor. Mas aí talvez você, corretor, vai dizer para mim assim, Vanso, mas nós sabemos que nós podemos, né, compor renda com amigo, com familiar, tá, tudo bem, beleza. Mas se o cliente não tiver com quem ele possa fazer a composição de renda, está descrito aí, frustração. Então, justamente essa live é para poder falar para você, cliente, e falar para você, corretor, que precisamos ser claros e objetivos em toda a área da venda para o cliente. Olha só, você vai estar comprando um imóvel. Qual é o valor do imóvel? Vamos colocar, o valor do imóvel é 500 mil. Você sabe qual é o valor do RGI daquele imóvel? Não. Você sabe qual vai ser o valor do ITBI desse imóvel? Não. O corretor passou para você? Não. Então precisamos passar todas as informações. Hoje, por exemplo, aqui nessa ilustração que eu trouxe, o RGI hoje de um imóvel avaliado em R$500 mil, você sabe que o valor dele fica em torno de R$2.500? Então você que está comprando um imóvel no valor de 500 mil, aproximadamente o RGI dele vai ser de quê? De R$2.500. E o que é o RGI, Vanso? É o Registro Geral de Imóvel, que você faz ali na assinatura do contrato, que é a matrícula do seu empreendimento. Podemos dizer que é a certidão de nascimento do seu imóvel. E aí, você sabe quem tem que pagar? O corretor passou para você quem tem que pagar? Mas eu vi uma construtora que não paga. Ok, tem construtoras que realmente não vão te cobrar o ITBI, não vão te cobrar o RGI, mas será que na outra que você está vendo, ela cobra ou não? E você perguntou ao corretor se ele tem ciência disso. Por exemplo, quando eu fui comprar o meu imóvel, o corretor falou que nós ganharíamos um voucher para poder comprar os móveis planejados. E na hora que assinamos tudo, aquela felicidade e tal, compramos apartamento, cadê o voucher? E desculpa, para esse empreendimento não tem o voucher. O voucher se você comprasse o outro empreendimento. Então o que aconteceu? Frustração. Então isso é triste, é doloroso para o cliente e principalmente para a nossa classe de corretores. Corretores, amigos e parceiros, sejamos claros e objetivos com aquilo que nós estamos fazendo para os clientes que estão ao nosso derredor, porque o cliente, ele gera cliente, um cliente satisfeito, ele indica para o outro cliente, mas o cliente insatisfeito, nunca mais ele vai te indicar. E sem contar que ele vai te levar para o resto da sua vida como péssimo profissional. E nós que somos corretores de imóveis precisamos ser bons profissionais, precisamos passar qualidade no nosso atendimento, precisamos passar confiança no nosso atendimento, precisamos passar que nós temos sabedoria, conhecimento, tudo sobre aquele determinado imóvel. Eu tive certa vez também uma experiência com um cliente que ele queria comprar um empreendimento aqui próximo à Dutra e eu falei assim, poxa, nós não temos infelizmente esse imóvel, mas eu tenho outro que fica próximo também da Dutra. E ele falou assim, não, eu quero justamente aquele. E eu falei, poxa, mas eu tenho aqui que é tão perto. Aí, sabe por que eu estou te procurando? Porque eu entrei em contato com um corretor e ele falou que tinha aquela unidade naquele empreendimento que é próximo à Dutra. Só que, como eu não senti muita firmeza, pesquisei, procurei um outro corretor e justamente caiu você. E eu falei, poxa, muito obrigado, mas infelizmente realmente eu não tenho. E ele, poxa, mas ele disse que tinha. Eu falei, mas não tenho. O que eu tenho sim, é o mais próximo da Dutra, mas não é aquele. Ele, mas não, obrigado, você, eu não quero. Então o que aconteceu? Chato, frustrante para o cliente que veio procurar um imóvel que o corretor disse que tinha e que no final
Não tinha. E, gente, isso é triste para a nossa classe. Além de corretor, trabalho também como celebrante de casamento. Talvez vocês conhecem, está vendo aqui as nossas formações como celebrante de casamento. E como celebrante de casamento eu tenho muitas indicações de quem? Das minhas noivas que fizeram o casamento, gostaram do atendimento, gostaram da minha celebração, gostaram de toda a parte burocrática que eu auxiliei dentro do cartório, e eles fazem o quê? Me indicam para outras noivas que vão fazer o quê? A mesma coisa, que irão casar. Então também, como corretor, nós precisamos ser um profissional com excelência, profissionais com excelência, para que esse cliente que você atendeu, ele te indique para outros e outros e outros, e assim nós, como profissionais da área, temos a qualificação necessária para atender todos os clientes. Mas qual é o nicho que eu preciso ter o conhecimento melhor para trabalhar? É no programa Casa Verde e Amarela? É no nicho de casa de médio alto padrão, do alto padrão, do luxo? Não. O atendimento ao cliente ele vai ser desde o mais popular ao luxo. Não diferencia em nada, gente. Independente se você está vendendo uma casa de 100 mil reais ou se você vende um apartamento como eu tenho de 13 milhões. O atendimento será o mesmo, com conhecimento, com transparência, com clareza e principalmente com assessoria. Assim como nós temos o nosso amigo e parceiro Alex Oliveira da Golden House, ele mesmo fala: Vans, nós aqui da Golden House precisamos trazer o que? Assessoria para o cliente, e isso é necessário, que o corretor lhe traga para você assessoria de todo passo a passo, de todo encaminhamento do que? Do processo até a entrega da chave, gente, porque a nossa verdadeira venda como profissionais não é quando você assina o contrato, mas é quando você pega a chave e entrega na mão do teu cliente, quando chega o dia da vistoria lá, dele ver o apartamento dele, que você esteja com ele, porque isso é gratificante. O cliente vai entender: poxa, ele só não me quis vender o imóvel, ele só não quis fazer uma venda, mas ele quis ser o meu amigo, a pessoa parceira para estar naquele sonho, porque, gente, nós realizamos sonho, assim como celebrantes de casamento que realizamos sonho, também a venda de um imóvel é a forma de você realizar o sonho daquela pessoa, daquela família, porque, gente, sabemos que o imóvel é o maior bem do ser humano. Muitas das vezes, existem pesquisas que o ser humano ele vai conseguir comprar apenas um imóvel para o resto da sua vida. Então imagine você fazer aquela única venda para aquela única família, e aquela única família ter aquele único imóvel, lembrando: poxa, não fizemos uma boa aquisição aqui. Poxa, passamos por tantas frustrações para ter esse imóvel, passamos por tanta luta para ter esse imóvel. Você já imaginou? Que coisa ruim de você saber que você fez uma venda, ganhou a sua comissão como profissional, porque a gente vende, só a gente ganha, mas saber que no sentimento daquele casal, no sentimento daquela família, você não foi um bom profissional? Triste, chato. Então, gente, seja um bom profissional, seja um bom corretor de imóveis. Não queira ser só apenas aquele corretor que entrega um panfleto. Como eu costumo dizer, nós corretores de imóveis não podemos entregar panfletos. Nós, corretores de imóveis, precisamos realizar sonhos. Entregar panfleto, você pague alguém para entregar o seu panfleto e esteja preparado, estudando, sendo qualificado para atender aquele cliente na hora que ele te ligar. Olha, estou com um panfleto aqui, por exemplo. Estou com o panfleto aqui, que eu vi aqui, tem o seu nome, Vans. Eu gostaria de saber mais sobre isso, isso. E você ter total competência para explicar para o cliente todos os pontos positivos e até negativos daquele imóvel. Vans, mas pontos negativos do imóvel? Sim. Por exemplo, como eu falei anteriormente, o cliente ele queria comprar um empreendimento que fica do lado mesmo da Dutra, porque é mais cômodo para ele pegar a Dutra para o seu trabalho. Esse outro que eu ofereci para ele, ele deveria levar mais ou menos 5 a 10 minutos para chegar na Dutra. E aí? Você consegue compreender o que significa isso? Então você precisa entender quais são os pontos positivos e até mesmo pontos negativos daquela venda, para que o cliente entenda: opa, realmente, você não gostei muito disso aqui não. Você foi bem transparente. É mais fácil você perder, entre aspas, aquela venda, mas fidelizar
aquele cliente. Por exemplo, ontem eu saí com a minha esposa, indo para o shopping, depois saímos daqui, e eu me encontrei, melhor dizendo, com um cliente que nós atendemos semana passada para fazer a alocação de um aluguel, só que infelizmente a casa que eu apresentei para ele não atendia as suas necessidades. Ele, poxa, moço, muito obrigado, mas eu precisava de uma casa maior, assim, assim. Ele passou, né, as necessidades, falei, poxa, infelizmente essa ainda não tenho, mas com certeza vou procurar para saber. E depois eu entrei em contato, poxa, moço, ó, consegui encontrar a casa e tal, mas muito obrigado pelo seu atendimento. Ele colocou lá no nosso WhatsApp, beleza. E ontem, indo para o shopping, quem eu me encontrei? Com o cliente. E ele passou, e aí, mano, tudo bom, cara? Pô, já tô... Aí passei por onde justamente ele tinha alugado a casa e eu nem sabia. Ele, pô, aluguei a casa ali e tal, aquela casa. Eu falei, pô, que bacana. Ele, pô, brigadão pelo seu atendimento mais uma vez, mas já tô aqui agora. Eu falei, tô dando pertinho. Então, que gratificação que foi. Por que gratificação, Voz? Porque ele não esqueceu de mim. E principalmente, ele guardou o meu nome. Ele já poderia ter esquecido. Por quê? Primeiro, eu não atendi ele, não consegui o que ele queria, não tive um empreendimento a qual ele tinha necessidade, mas ele gostou do atendimento e guardou o meu nome. Então, gente, isso é fundamental. Tenha fidelidade com o seu cliente, tenha empatia pelo seu cliente. Por que é empatia? É você se colocar no lugar da outra pessoa, saber que você vai estar ali fazendo para ela como você gostaria que fizessem para você, entendeu? Aí eu lembro de algo que aconteceu naquele programa de TV do Roberto Justo, O Aprendiz. Você consegue vender algo que você não compra? E aí? Para e pensa. Você consegue vender algo que você não compra? Não estou falando de valores financeiros, é claro. Eu vendo apartamento de 13 milhões pela Cirela, que eu não tenho condições de comprar hoje. Mas estamos falando sobre o empreendimento, a localização, os pontos positivos e negativos. Você entende de tudo isso? E sabendo de tudo isso, você compraria ou não? Porque existem muitos corretores também, infelizmente, vamos colocar assim, que eles só querem vender. Simplesmente só vão vender. E essa semana, até aqui na sala, tendo um bate-papo com o meu amigo Alex, nós falamos justamente sobre isso, porque tem corretores que só fazem a captação do imóvel ou a captação do cliente. O cliente chega ali na mesa e ele, ó, e passa para o gerente de venda, e o gerente de venda que faz o fechamento, tudo e pronto. E o próprio corretor mesmo não quis saber de nada do cliente, ele não quis saber qual era a necessidade que levou aquele cliente justamente procurar aquele imóvel. Muitas vezes o cliente ele vai procurar o imóvel pelo valor, mas ele não vai entender qual é a localização. Por quê? Ele está à procura de um imóvel, mas é eu e você, corretor de imóvel, que vamos passar para ele, ó, você está querendo um imóvel até qual o valor? Ah, valor X. Então tá bom, eu tenho esse e esse. Eu, por exemplo, como eu falei, eu tenho 1 ano e meio que estou trabalhando como corretor. Qual é a minha função de passar para o cliente? Qual é a localização que o senhor deseja? Qual é o valor que o senhor deseja? Eu preciso saber quais são as suas dores, quais são as suas necessidades, para que aí sim eu possa te apresentar o melhor empreendimento, que eu possa te apresentar um imóvel que o senhor deseja. Eu não posso simplesmente olhar para ele e olhar, qual o valor? 500 mil, você tem os 500 mil? Tenho, tá bom, vou te vender, pronto. Não procurei saber qual era a necessidade dele, o que levou ele justamente a procurar aquele imóvel. Será que verdadeiramente aquele imóvel vai auxiliar ele e a sua família pelos anos a seguir? Porque às vezes só vende para aquele momento ali. Mas e daqui 1 ano, daqui 2 anos? Imagine que aquela família tem uma determinada profissão e agora precisa mudar de profissão, precisa mudar de localização do trabalho. E aí, será que aquele imóvel que ele comprou vai continuar ainda facilitando a sua vida? Então, corretor de imóveis, você precisa saber muito bem do que você está fazendo, ou melhor, vendendo. Precisamos ter sabedoria na venda, precisamos ter entendimento naquilo que nós estamos fazendo para o cliente que procura fazer o quê? A compra do seu imóvel. Então, gente, eu quero deixar aqui essa live para você. Ficou um pouco longa, mas
era algo que eu queria compartilhar com você também, que era algo que eu sofri muito ontem, porque eu fiquei frustrado. Eu fiquei frustrado ontem com, infelizmente, o atendimento que eu dei para a cliente, e a cliente também ficou super chateada, e aquilo, como a minha esposa até mesmo falou, né? É a nossa cara que está em primeiro lugar, é a nossa fisionomia, é o nosso trabalho. O cliente, foi você, moço, mas tá errado? Não. Mas então, corretor de imóveis, venda com sabedoria, venda com segurança e principalmente, guarde esta palavra, trabalhe com transparência. Tá? Faça um trabalho com transparência, faça um trabalho com o qual o cliente ele vai olhar para você e vai dizer assim: poxa, muito obrigado, você foi um excelente corretor, você foi um excelente profissional. Eu tenho aí na nossa timeline, no nosso Instagram, um depoimento da nossa cliente Jéssica Soares, que eu só apresentei o empreendimento para ela. E ela entrou em contato comigo, que ela viu o empreendimento que nós temos aqui, o Jardim de Residência, em Nova Iguaçu, e ela, eu gostaria de conhecer esse empreendimento, só que eu quero conhecer o Versalhes, que é de 200 metros quadrados, né, que é o maior que nós temos aqui de Nova Iguaçu. E eu falei para ela, sim, só que eu não tenho os de 200 metros no Versalhes, e nem tampouco o Babilônia, que é de 125 metros. Eu só tenho, no momento, Iotim, que é de 102 metros quadrados. Mas, se você gostar de conhecer pelo menos a localização, conhecer o condomínio e conhecer o que nós temos ali, talvez você possa se encantar até pelo menos de 100 metros. E o que aconteceu? Dito e feito. A cliente foi, conheceu todo o condomínio, conheceu toda a área, que foi realmente com a nossa amiga e parceira Fabiana. E ali ela viu, adorou e gostou. Porque teve um atendimento de excelência. E ela falou assim: Vans, o próximo é o meu. Porque trouxemos para ela o entendimento do que nós temos, entendemos qual era verdadeiramente a necessidade dela, mas eu coloquei, a sua necessidade é esse, mas eu tenho esse aqui, que provavelmente pode te auxiliar. E por que eu apresentei? Porque justamente o que ela procurava era mais a área de lazer, segurança, o condomínio perfeito. E eu falei assim: olha só, eu não tenho de 200 metros, mas eu tenho de 100 metros, que comporta o que você precisa, mas eu vou te atender mais na área do lazer. E aí ela: poxa, moço, verdadeiramente eu não pensei nisso. Então, primeiro, eu entendi o que ela precisava e passei para ela o que era realmente a necessidade dela. Então, corretor, entenda para atender o seu cliente. Uma frase aí do nosso amigo, Guilherme Machado. Isso, Guilherme Machado que fala muito isso. Entenda para atender. Então, corretor, entenda para atender. Então, um beijo para você, cliente, um abraço para você, meu corretor, e um beijo para você, corretora também de imóveis. Quer saber mais? Segue a gente aqui no Instagram e, gente, e corre lá pro meu canal do YouTube, Corretor Wanderson Carlos, que essa live vai estar lá também no nosso canal do YouTube. Daqui a pouco nós estamos fazendo o nosso 1 minuto do corretor, falando sobre RGI. O que é RGI? Você vai saber mais um pouquinho daqui a pouquinho. Então, um beijão para você. E vamos que hoje é sexta-feira, hein? Uhul!